eu tenho aqui uma matriz A, 2 por 3, e somente para relembrar, vamos calcular aqui o seu espaço nulo e o seu espaço coluna. Somente para lembrarmos, o espaço nulo da matriz A, é dado pelo seguinte, ó. É dado por todos os vetores do tipo x, aonde x pertence ao R3. Então, x pertence ao R3, tal que esse vetor aqui, ó, quando eu pego a matriz A e multiplico pelo vetor x, dá o quê? Dá o meu vetor nulo. Né? Então, todos esses vetores aqui correspondem ao meu espaço nulo de A. E o que nós queremos é calcular todos os vetores x aqui que pertencem ao nosso espaço nulo de A. Então, vamos pegar aqui a nossa matriz. Ó. Então, a nossa matriz é 2, menos 1, 3. 2 menos 1, menos 3. E aqui embaixo, menos 4, 2 e 6. E eu vou multiplicar isso aqui por um vetor do tipo x1, x2, x3. Então, vou multiplicar isso aqui por um vetor do tipo x1, x2, x3. Né? x1, x2, x3 é um vetor do R3. E isso aqui vai ser igual aqui. Bom, aqui eu tenho uma matriz do tipo 2 por 3 e aqui tem um vetor do tipo 3 por 1. Então, o resultado disso aqui vai ser um vetor ou uma matriz, sei lá como você preferir, do tipo 2 por 1. Então, isso aqui vai ser do tipo 0, 0. Duas linhas e uma coluna. E aqui o que eu poderia fazer é o seguinte, né? 2 vezes x1, 2x1, menos x2, menos 3x3 tem que ser igual a 0. E aqui, menos 4x1 mais 2x2 mais 6x3 também tem que ser igual a 0. Bom, de uma outra forma também, eu posso fazer isso aqui de uma forma matricial. Então, vamos fazer isso aqui de forma matricial. Ó. Então, eu tenho aqui ó, 2, menos 1, menos 3. E aí eu vou trabalhar com escalonamento. Né? Aqui, menos 4, 2 e 6. Então, aqui o meu resultado tem que ser 0, 0. Né? E agora a gente vai fazer a redução disso aqui. E aí, fazendo o escalonamento da matriz, a gente vai ter o seguinte. Ó, vamos dividir toda a primeira linha aqui por 2. Então, 2 dividido por 2 dá 1. Aqui vai dar menos 1 meio. E aqui vai dar menos 3 meios. Então, estou dividindo todo mundo por 2. Obviamente, 0 dividido por 2 continua dando 0. E no caso da segunda linha aqui, a gente também pode simplificar. Vamos dizer que a gente vai dividir isso aqui por 4. Bom, eu posso fazer esses dois passos ao mesmo tempo, né? Porque eu não estou cruzando as duas linhas aqui. Estou fazendo as duas linhas separadamente. Então, aqui eu vou ter ó, menos 1. Aqui eu vou ter 2 dividido por 4 vai dar 1 meio. E 6 dividido por 4 vai dar 3 meios, basta simplificar. Né? E, obviamente, aqui 0 dividido por 4 vai dar 0, então aqui vai dar 0. Então, isso aqui é a nossa primeiro escalonamento por linhas. E aqui, para finalizar, eu vou fazer o seguinte. Ó. Eu vou manter a minha primeira linha, então vou ter aqui 1 menos 1 meio, menos 1 meio e menos 3 meios. Então, menos 1 meio, menos 3 meios. Aqui continua sendo 0. E aqui embaixo agora, o que eu vou fazer? Eu vou somar a minha segunda linha com a minha primeira linha. Então, vou ter aqui ó, 1 com menos 1 vai dar 0. Menos 1 meio com mais 1 meio também vai dar 0. E menos 3 meios com 3 meios também vai dar 0. Aqui 0 com 0 continua dando 0. Esse aqui é o meu escalonamento final. Então, nós poderemos dizer ó, que aqui vai ter o nosso x1. Aqui vai ter... Na verdade, deixa eu fazer isso aqui de uma forma um pouquinho diferente. Deixa eu continuar com a definição aqui. Então, vou pegar essa minha matriz aqui, né? Pegar essa minha matriz aqui, 1, menos 1 meio, menos 1 meio e menos 3 meios, menos 3 meios. E aqui, 0, 0, 0, 0, 0, 0. E vou multiplicar pelo vetor x1, x2, x3, né? Igual aqui em cima, x1, x2, x3. E o que vai acontecer? Isso aqui vai me dar o vetor 0, 0. Né? Então, isso aqui vai me dar o vetor 0, 0. Isso aqui é uma outra forma de interpretar isso que já está escrito aqui em cima. E então, aqui a gente vai poder fazer a seguinte conta. Ó. Nesse caso aqui, a segunda linha não me dá nenhuma informação, porque 0 vezes x1 mais 0 vezes x2 mais 0 vezes x3 já daria 0 mesmo. Mas no caso da segunda linha, a gente pode dizer que x1 menos 1 meio menos 1 meio de x2 menos 3 meios menos 3 meios de x3, isso aqui tem que ser igual a 0. De outra forma, aqui eu ainda poderia dizer que x1 é do tipo igual a 1 meio de x2, 1 meio de x2 mais 3 meios de 3 meios de x3. E aí, portanto, a gente poderia escrever isso aqui da seguinte maneira. Ó. Então, aqui ó, a gente poderia ter o seguinte. A gente poderia ter um vetor do tipo x1, x2, x3. Então, x1, x2 e x3. Aonde esse vetor aqui vai ser igual a quê? Bom, nós temos que reparar que o x2 e o x3 eles são livres. Né? Eles, na verdade, estão associados a uma coluna pivô, que é essa coluna aqui. Ó.
Essa coluna aqui é a nossa coluna padrão, nossa coluna principal, que nós chamamos de coluna pivô. Então, aqui nós chamamos de coluna pivô. Então, repara, ó, antes da gente escrever, o x2 e o x3 são as nossas variáveis livres. Então, aqui nós vamos ter alguma coisa do tipo x2, né? x2 vezes um vetor aqui, x2 vezes um vetor aqui, mais x3 vezes um outro vetor aqui. Ó. Então, é isso que nós teremos. E aí, repara o seguinte, ó, no nosso caso, o x1 vai ser quem? x1 vai ser meio de x2 mais 3 meios de x3. Então, aqui vai entrar 1 meio de x2 mais 3 meios de x3. E agora aqui nós vamos ter o quê? Ó? O x2 vai ser x2 mesmo, então aqui basta multiplicar por 1, então 1 vezes x2. E no caso aqui, o x3 vai ser x3 vezes 0. Né? E aqui o x3 tem que ser 1, né? Então x2 aqui vai ser 0 e o x3 aqui vai ser 1. Então o que está acontecendo? Para eu ter um vetor aqui do tipo x1, x2, x3, eu tenho o seguinte, ó, x2 pode ser livre e x3 pode ser livre. E aqui eu tenho esses dois vetores. E, na verdade, o que eu quero é o seguinte, o que eu quero é a combinação linear desses dois vetores aqui, ó, desse cara e desse cara aqui, já que x2 e x3 podem assumir quaisquer valores. E uma outra maneira de escrever isso aqui é dessa forma. Ó, o espaço nulo de A, isso aqui vai ser o quê? Isso aqui vai ser o espaço gerado, né, vai ser o espaço gerado por esses dois vetores. Então, vai ser o espaço gerado por esses dois vetores aqui, ó. 1 meio, 1 e 0, 1 meio, 1 e 0. E isso faz muito sentido, né? Porque esses vetores aqui eles estão no R3. E aqui, ó, 3 meios, 0 e 1. 3 meios, 0 e 1. Então, são esses dois vetores aqui que vão gerar todo o meu espaço nulo. Né? Apenas isso. E o que seria o espaço coluna de A? Bom, então vamos ver aqui em cima o que seria o espaço coluna de A. Então, a gente poderia dizer o seguinte, ó, que o espaço coluna de A, né, seria o espaço gerado pelos seguintes vetores. Então, seria o espaço gerado por esses vetores aqui. Ó. Então, eu tenho aqui o vetor 2, menos 4. Então, 2, menos 4. Aqui o vetor menos 1 e 2. Então, menos 1 e 2. Aqui é o meu segundo vetor. E o meu terceiro vetor, menos 3 e 6. Então, aqui menos 3 e 6. Agora a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com isso aqui. E isso porque nesse caso aqui esses vetores são linearmente dependentes. Eles não são independentes. Então um vetor aqui é múltiplo do outro. E esse primeiro vetor aqui, ó, que está associado ao meu vetor pivô, esse vetor aqui, ele é o vetor que gera todo mundo. Então repara, ó, esse meu segundo vetor aqui, ele é menos a metade do meu primeiro vetor. Então repara, ó, 2 dividido por menos 2 dá menos 1. E menos 4 dividido por menos 2 dá 2. Agora, esse terceiro vetor aqui, ele é menos 3 meios do primeiro vetor. Então, 2 vezes menos 3 meios dá menos 3. E menos 4 vezes 3 meios, isso vai dar 6. Portanto, esses dois caras aqui acabam sendo uma combinação linear desse primeiro vetor. Então, a gente pode escrever aqui, ó, que na verdade isso tudo aqui vai ser igual ao espaço gerado. Isso tudo vai ser igual ao espaço gerado apenas pelo primeiro vetor. Então, no caso aqui, 2 menos 4. Então, 2 menos 4 é capaz de gerar todo o nosso espaço coluna. Então, se você me pergunta, esses três camaradas aqui, eles formam uma base para o meu espaço coluna? Eu digo para você que não. Apenas esse vetor aqui forma uma base para o meu espaço coluna. Então, se eu quero calcular quem é o oposto de A, se eu quero calcular quem é o oposto, né, da minha matriz A, isso aqui vai ser quem? Isso vai ser apenas esse vetor aqui. Então, é apenas 1. Então, o oposto de A é igual a 1. Somente para lembrarmos, o oposto da minha matriz A é o número de vetores que fazem parte da base do meu espaço coluna de A. Nesse caso aqui, apenas um vetor forma a base do meu espaço coluna de A. Esses outros dois vetores aqui, ó, não fazem parte da base, porque eles são uma combinação linear desse primeiro vetor. E tudo que eu fiz nesse vídeo foi apenas uma revisão do que nós já vimos anteriormente. Mas nos outros vídeos nós falamos da transposição de matrizes. Então vamos ver isso aqui também para a transposição da matriz A. Então deixa eu puxar isso aqui para baixo novamente e vamos fazer isso aqui embaixo. Ó. Então deixa eu escrever aqui, que é a minha matriz A transposta. Então a minha matriz A transposta vai ser isso aqui. Ó. Então vai ser a seguinte matriz. Aqui eu vou ter 2, menos 1 e menos 3. 2, menos 1 e menos 3. E aqui, menos 4, 2 e 6. Então essa aqui vai ser a minha matriz A transposta. E agora eu quero saber quem é o meu espaço nulo e quem é o meu espaço coluna para a minha matriz A transposta. Então vamos fazer exatamente do jeito que nós fizemos anteriormente. Então o espaço nulo de A vai ser igual aos meus vetores do tipo x, que pertencem a quem? Nesse caso aqui, ó, essa matriz aqui é do tipo 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas. Então vai pertencer aqui no caso ao R2. Né? De modo que AX vai ser igual a quem? AX vai ser igual ao meu vetor nulo.
Nesse caso aqui, o meu vetor nulo vai estar no R3. Deixa eu só colocar aqui, na verdade, é A transposta X, né? A transposta X, porque eu estou trabalhando aqui com a matriz A transposta. Então, vamos lá, vamos fazer esse problema aqui. Então, ó, puxando um pouquinho aqui para baixo, a gente vai ter o seguinte, ó. Primeira coisa que eu vou fazer, né, é pegar essa matriz aqui e fazer a redução dessa matriz aqui por linhas. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, é pegar essa primeira linha e dividir ela, por exemplo, por 2. Então, vou ter aqui, ó, 1 e menos 2. Então, aqui eu tenho 1 e menos 2. No caso aqui da minha segunda linha, deixa eu dividir... Na verdade, deixa eu deixar aqui do jeito que está mesmo. Então, menos 1 e aqui 2. É a minha terceira linha, eu vou dividir por 3. Então, vai ficar menos 1 e aqui 2. Então, aqui, ó, o que a gente pode fazer agora? Então, aqui eu terei, ó, na primeira linha, eu vou manter a mesma coisa que eu já tinha antes. Então, 1 e menos 2. No caso da minha segunda linha, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a primeira linha e vou somar com a segunda. Então, menos 1 com 1 vai dar 0. E aqui 2 com menos 2 também vai dar 0. A mesma coisa para a terceira linha, eu vou somar com a primeira. Então, aqui vai dar 0 e 0. Então, esse aqui é o meu resultado para a minha matriz aqui reduzida por linhas. Então, eu posso dizer que essa matriz aqui, ó, é a forma escalonada reduzida por linha da minha matriz A transposta. Então, a gente ainda poderia escrever isso aqui da seguinte maneira, né? A gente poderia dizer que essa matriz aqui, ó, então 1 menos 2, aqui 0, 0, aqui 0, 0, vezes um vetor aqui do tipo x1, x2, então vezes um vetor do tipo x1, x2, isso aqui vai ser igual a um vetor no R3, né, igual a um vetor no R3, que tem que ser o vetor nulo, ou seja, que vai ser 0, 0 e 0. Então, que valores para x1 e x2 resolvem essa equação aqui? Então, repara o que acontece. Essas duas linhas aqui, ó, a segunda e a terceira, não trazem informação nenhuma. Já a primeira linha é que traz informação para a gente. E aqui, ó, a gente tem a nossa coluna pivô, né? Então, isso aqui é a nossa coluna pivô. Assim como no caso dessa matriz aqui, ó. No caso dessa matriz aqui, a matriz é transposta, a nossa coluna pivô está bem aqui, ó. Né? Está associada aqui, no caso, à nossa primeira coluna. É ela que vai gerar todo o nosso espaço coluna aqui nesse caso. Portanto, nesse caso aqui, o x2 é minha variável livre e o x1 é minha variável dependente, né? Vai depender, no caso aqui, de x2. Então, nesse caso aqui, nós temos ó, que x1 menos 2 vezes x2 menos 2 vezes x2, isso aqui tem que ser igual a quem? Tem que ser igual a zero. Ou ainda, nós poderíamos dizer o seguinte, ó, que x1 é igual a 2 vezes x2. Então, qualquer vetor que satisfaça essas entradas aqui vai ser um vetor do nosso espaço nulo. E deixa eu fazer isso um pouquinho aqui embaixo. Ó. Então, eu posso dizer que o espaço nulo de A vai ser igual. Isso aqui vai ser igual ao meu vetor do tipo x1, x2. Então, vai ser um vetor do tipo x1, x2. Tal que esse vetor aqui, x1, x2, esse vetor x1, x2, vai ser igual. Vai ser igual, no caso aqui, x2 é a nossa variável livre. Então, vou colocar aqui ó, x2. Né, e x1 vai depender de x2. Só que x1 é igual a 2 vezes x2. Então, aqui ó, vai ser 2. Né? X1 é igual a 2 vezes x2. E aqui vai ser x2 mesmo. Então, aqui vai ser 1. Então, esse aqui né, vai ser o vetor que multiplicado por x2, onde x2 tem qualquer valor, vai resolver aqui, no caso, vai ser um vetor do nosso espaço nulo de A. Logo, esse vetor aqui ó, vai gerar todo o espaço nulo de A. Então, a gente pode dizer que isso aqui é igual ao espaço gerado, isso aqui é igual ao espaço gerado por esse vetor aqui, né, pelo vetor 2, 1. Então, isso aqui é igual ao espaço gerado pelo meu vetor 2, 1. E aqui eu já esqueci novamente, aqui é o espaço nulo da minha matriz A transposta. Temos que tomar cuidado com isso. E por fim, qual é o espaço coluna da minha matriz A transposta? Bom, o espaço coluna da minha matriz A transposta está associado apenas a esse vetor aqui. Ó. Nesse caso aqui, ó, esse vetor aqui. Ó. Né? Esse vetor aqui é o vetor pivô no caso da minha matriz A transposta. Então, repara, esse vetor aqui é o vetor que gera todos os outros vetores dessa matriz A transposta. Então, os outros vetores, no caso esse aqui, é uma combinação linear do primeiro. Então, basta a gente ver o seguinte, ó, se eu pegar esse primeiro vetor e multiplicar ele por menos 2, dá exatamente o segundo vetor. 2 vezes menos 2 dá menos 4, menos 1 vezes menos 2 dá 2, e menos 3 vezes menos 2 dá 6. Então, aqui ó, a gente pode dizer que isso aqui é igual, isso aqui vai ser igual ao espaço gerado. Então, isso vai ser igual ao espaço gerado por quem? Nesse caso aqui, ó, apenas por esse vetor. Então, pelo vetor 2, menos 1 e menos 3. Então, o espaço coluna de A, da A transposta, vai ser igual ao espaço gerado por esse vetor aqui, 2 menos 1 menos 3. E isso aqui acabou ficando bem interessante. Né? E repara o seguinte, no caso aqui do espaço coluna da minha matriz A transposta, é o espaço gerado por esse vetor. Isso aqui vai gerar apenas uma linha dentro do nosso R3. E aí eu até poderia pensar em fazer isso tudo graficamente e tudo mais, mas vamos deixar isso para um outro vídeo.
Na verdade, o que eu queria mostrar para você aqui é como eu posso fazer o espaço nulo da minha matriz A transposta e o espaço coluna da minha matriz A transposta. Então, aqui quando eu mostrei para você o espaço coluna da minha matriz A transposta, eu falei no caso desse vetor aqui, né, que expande toda a matriz. Opa, desculpa, na verdade não desse vetor aqui. Ó. Na verdade, esses dois vetores aqui, ó, né, expandiriam todo o meu espaço aqui, coluna da minha matriz A transposta. Mas nesse caso, esse vetor aqui, ó, ele é um múltiplo desse vetor. Né? Então, nesse caso aqui, apenas esse vetor aqui vai ser uma base para o meu espaço coluna da minha matriz A transposta. Agora, pensa no seguinte, ó, esses caras que são as colunas da minha matriz A transposta, eles eram as linhas da minha matriz A. Então, ó, vejamos isso lá em cima, ó, lá no começo do nosso vídeo. Então, subindo aqui, a gente vai ter ó, a nossa primeira matriz aqui nesse caso. Ó. A gente tinha aqui esses vetores, né? Que agora lá eram nossos vetores coluna. Aqui são os vetores linha. Ó. Então, esses dois vetores aqui ó, são nossos vetores linha. E lá eles eram nossos vetores coluna. Então, repara o seguinte. Ó, esse vetor aqui né, foi aquele vetor pivô. E esse aqui é o vetor que provém desse outro vetor. Né, da combinação linear desse vetor aqui. Então, a gente poderia chamar isso aqui, em vez de vetor coluna, lá naquele caso, aqui a gente pode chamar de vetor linha. Então, a gente poderia falar que, em vez do espaço coluna da minha matriz A transposta, poderia ser, por exemplo, o espaço linha da minha matriz A. Então, deixe-me escrever isso aqui lá embaixo. Então, deixe-me escrever isso aqui lá embaixo. E eu vou fazer uma generalização disso aqui. Não é só para esse exemplo, não. Vale para qualquer matriz. Então, o espaço coluna da minha matriz A transposta, isso vai ser o quê? Isso aqui vai ser igual ao espaço linha. Vamos escrever isso, ó, espaço linha de quem? Da minha matriz A. Então, espaço linha de, espaço linha de A. E tem que ser A mesmo, porque vamos imaginar aqui ó, que eu tenho vários vetores, né? Tem aqui o vetor V1 transposto, tem aqui o vetor V2 transposto, e até, vamos dizer, até um vetor VM transposto. Né? Então, esses vetores aqui, ó, que agora são linhas, na verdade, eles eram o quê? Eles eram colunas. E quando foram transpostos, né, viraram aqui no caso meu espaço linha de A. Agora, já o espaço nulo da nossa matriz A transposta, a gente pode escrever da seguinte maneira. A gente pode dizer que é a matriz A transposta, né, vezes um vetor x. E isso aqui tem que dar o quê? Isso aqui tem que dar o vetor nulo. Agora, o que acontece se a gente pegar a transposição dos dois lados dessa equação? Então, o que acontece se a gente pegar a transposição desses dois lados aqui? E a gente já viu que isso aqui, na verdade, acaba dando o inverso, né? Isso aqui é um vetor, isso aqui é um vetor, então a gente vai ter o seguinte, ó. A gente vai ter que x, né, o vetor x transposto, ele era um vetor coluna, agora ele vai ser um vetor linha, vezes a minha matriz A transposta, e aqui nesse caso ela vai ser transposta novamente. Isso aqui vai ser igual ao meu vetor nulo transposto. Ou ainda a gente pode dizer que o vetor x, né, o vetor x transposto, nesse caso aqui ele era um vetor coluna, virou um vetor linha, então ele é do tipo, sei lá, 1 por n. Né? Então a gente pode dizer que ele pertence ao Rn. Vezes, no caso aqui, minha matriz A transposta dá apenas a minha matriz A. E isso aqui vai ser igual ao meu vetor nulo transposto. E esse resultado aqui, ó, ele é bastante interessante. Então, vamos separar esse resultado aqui. Ó. E repara que a gente acabou voltando para a nossa matriz A. E a nossa matriz A tinha a seguinte característica. A matriz A vezes um vetor x dava o quê? Dava um vetor nulo. Então, aqui nesse caso, ó, esse x aqui ó, é o mesmo desse x transposto aqui. Ó. Então, nesse caso, a gente poderia dizer o quê? A gente poderia dizer que o espaço nulo da nossa matriz A transposta, isso aqui vai ser igual a quem? Isso aqui vai ser igual ao nosso vetor x, né? Tal que A vezes x, A transposta vezes x, isso aqui é igual a zero. Isso aqui é igual ao nosso vetor nulo. Isso aqui é a mesma coisa, isso aqui é a mesma coisa que a gente pegar esse nosso vetor x, né, de forma que esse nosso vetor x aqui, vezes a nossa matriz A, né, isso aqui também tem que dar o nosso vetor nulo, né, nosso vetor nulo transposto. Nesse caso, a gente só está dizendo que o vetor linha, né, vetor linha vezes a nossa matriz A, que seria, no caso, o nosso vetor coluna transposto. Portanto, nós podemos chamar isso aqui do espaço nulo à esquerda de A. Então, espaço nulo à esquerda de A. Né? Então, a gente vai chamar isso de espaço nulo à esquerda de A. E isso por quê? Isso porque esse x aqui ó, está à esquerda. Geralmente, o x até se apresenta à direita de A. Mas nesse caso aqui, que a gente pegou a matriz A transposta vezes x, ó, quando a gente utilizou as propriedades de transposição, o que aconteceu? Esse x aqui acabou aparecendo, x transposto, na verdade, né? Acabou aparecendo aqui à esquerda da nossa matriz A.
E isso é diferente do espaço nulo de A. Esse cara aqui, ó, também é o espaço nulo à esquerda de A. Ó. Esse cara aqui também, ó, é o espaço nulo. Então, ele também é o espaço nulo à esquerda de A. Né? Então, espaço nulo à esquerda de A. Né? Então, espaço nulo à esquerda de A. Portanto, o que a gente pode ver é o seguinte, ó, que quando a gente pega aqui em cima e procura pelo espaço nulo de A, o que a gente tem? A gente tem um plano no R3. E quando a gente desce aqui, ó, e procura pelo nosso espaço nulo à esquerda de A, o que a gente tem? A gente tem apenas uma linha no R2. Então, são coisas bem diferentes. E quando a gente fala aqui do espaço linha de A, né, ou espaço coluna da nossa matriz A transposta, vai ser o quê? Vai ser, no caso aqui, apenas essa linha aqui no R3. E quando a gente for falar do espaço coluna de A, quando a gente vai falar aqui em cima ó, do espaço coluna de A, tá aqui, ó. Então, o espaço coluna de A vai ser o quê? Vai ser apenas esse vetor aqui, né? Já que esses outros aqui são dependentes desse vetor. Então, esse vetor aqui, ele está no R2, então ele é apenas uma linha no R2. Então, o espaço coluna aqui é apenas uma linha no R2. E são coisas bem diferentes. Na verdade, depois a gente vai estudar um pouco mais sobre como eles estão relacionados. Bom, agora que eu quero mostrar a você uma outra coisa é o seguinte, é quando a gente calcula o posto de A. Na verdade, quando a gente pega aqui o posto de A, o que a gente está vendo? Quantos vetores linearmente independentes eu tenho aqui, né, no espaço coluna de A. Então, aqui, ó, nesse caso, é apenas um. Né? Agora, quando eu olho aqui embaixo, para a minha matriz A transposta, então, quais são os vetores linearmente independentes que pertencem ao espaço coluna da minha matriz A transposta? Bom, também é apenas um, né? Então, aqui, ó, eu vou poder dizer o quê? Vou poder dizer que o posto da minha matriz, A é igual ao posto da minha matriz o quê? A transposta. E se você pensar um pouco mais sobre isso, você vai ver que faz bastante sentido. E o que eu tenho para dizer a você é o seguinte, quando você procura aqui, ó, no caso, seu espaço linha, né? Na verdade, o espaço coluna da sua matriz A, né? Você pega o espaço coluna da sua matriz A, o que você está pedindo? Você está pedindo esses vetores pivô aqui, né? Então, você está querendo o quê? Você está querendo quem são esses vetores pivô aqui. Né? E aí você vai pegar essa matriz aqui, ó, por exemplo, e quando você escalona, né, você faz esse escalonamento aqui, o que você tem? Você tem quem são esses vetores aqui, no caso das linhas, que são dependentes um do outro ou não. Então, quando você acaba por fazer isso aqui, você vai descobrir o quê? Você vai descobrir quem é o seu espaço nulo de A e você também pode descobrir aqui, ó, nesse caso, quem é o seu espaço coluna de A. Mas, bom, quando você vai ver aqui, ó, espaço coluna da sua matriz A transposta, né, ou espaço linha da sua matriz A, você também está pegando essa coluna. Só que quando você pega essas colunas independentes, na verdade é a mesma coisa que pegar essas linhas aqui, ó, independentes. Né? Então é a mesma coisa que pegar essas linhas aqui independentes. Então, tanto faz você pegar o espaço coluna de A, e aí o posto de A vai ser igual ao posto da matriz A transposta. Né? Por quê? Porque as linhas independentes aqui são igual às colunas independentes lá. Bom, eu espero que eu tenha conseguido fazer você acreditar, né, que o posto de A é igual ao posto da matriz A transposta e também espero que você tenha gostado bastante desse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo.